Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Por mais um culto estamos aqui. Que bom que você está aqui. Deus tem algo para nós e nós temos algo para Ele nessa noite. Amém? Aleluia. Quero te convidar a você ficar de pé, por favor. Estamos conectados? A paz do Senhor para todos aqueles que estão em casa nos ouvindo. Tenho recebido muitas mensagens, testemunhos de gente de muito longe. Pessoal de São Paulo, quero mandar um abraço. Pessoal de São José do Rio Preto, pessoal de Barretos, pessoal de São Paulo, capital. Anderson, meu irmão querido. E quantos outros que têm assistido e participado conosco, um privilégio, uma honra, e que todos nós possamos entregar e receber algo do Senhor nessa noite, amém, queridos? Aleluia. Quero te convidar a você abrir em Jeremias. Versículo 11, a partir do 11. Queridos, escute algo. Hoje é dia 20 de dezembro. Nós temos esse culto em 2020 e teremos mais um culto domingo que vem em 2020 e já será 2021. Hoje à tarde, depois do almoço, descansei um pouquinho e fui para o meu quarto. E como sempre, eu falei assim, eu vou estudar. Eu já tinha aquilo que o Senhor já tinha ministrado no meu coração, mas eu falei, eu vou relembrar, vou estudar, sempre Deus fala alguma coisa a mais, e a hora que eu entrei no quarto, e que eu estava ali, eu falei, eu não vou estudar, na verdade, eu vou só adorar ao meu Deus. E eu não conseguia, queridos, eu pegava, na verdade eu nem abri o computador, falei, Deus, tantos cultos, tantas palavras, tantas músicas, tantas vezes nós já fomos e estamos indo, e semana após semana, e o que importa realmente é aquilo que o Senhor é, a Tua presença, nós temos um coração de adorador, é o Senhor receber aquilo, o louvor nessa noite. E ali eu comecei a adorar, e a orar, e a chorar, e com uma expectativa para esse tempo, para esse momento, queridos, porque, entenda, nós tivemos um ano difícil, eu sei disso, mas nós estamos aqui porque nós vencemos, amém? E nós temos motivos para ter um coração grato, para ser um adorador, e mesmo se não tivesse, querido, nós fomos criados e formados para ser adoradores. Então eu quero que você, na suma do ano, na conclusão, no final do ano, que você realmente fala, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mais um culto, mais uma vez nós estamos na igreja, mais uma vez eu vou cantar, mais uma vez eu vou escutar uma palavra, mas eu posso definir se vai ser mais uma vez, ou se vai ser a vez, se vai ser o momento que eu vou entregar algo, se vai ser o momento que realmente eu vou falar, Senhor, recebam um louvor verdadeiro do meu coração, que possa ser sincero. Hoje, se você fez a tarefa dos nossos áudios,
A Joyce Meyer falou algo incrível, ela falou assim, eu vivi muitos anos na igreja, lendo a palavra, indo no culto, mas parece que meu pensamento não estava ali. Às vezes eu escutava, mas eu escutava. Eu não vivia, eu não meditava, eu não sentia. E quantas vezes nós viemos no culto e não participamos ou não oferecemos um culto? Apague as preocupações. Vamos entregar algo para Deus nessa noite, amém, queridos? Combinado? Amém? Jeremias 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Amém? Amém? Abaixe sua cabeça. Pai, é isso. Pai, é o que nós queremos, é o que nós desejamos, ó Pai. É a Tua presença. Pai, é a Tua presença, é o doce Espírito Santo. Cria em nós um coração diferente, Pai. Tira de nós a religiosidade, a rotina, aquilo eu já ouvi, eu já participei, isso eu já escutei, isso eu já experimentei. Não, Deus, cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, que nós possamos viver o hoje, que nós possamos esquecer de tudo aquilo que nós já vivemos ontem, que recebemos, sendo gratos, claro, tendo um coração grato, mas sabendo que muito mais o Senhor tem para nós, sabendo que 2021 está aí, e que o Senhor conta com uma igreja poderosa, com uma igreja incendiada, com homens e mulheres cheios da Tua presença. Pai, que se abra o céu nesse lugar, Pai, que se abra o céu nesse lugar, que Teu Espírito venha, e que o Senhor faça o Teu querer em cada coração, em cada casa. Nós abrimos, ó Pai, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos a nossa boca, nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor receba o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Esse culto é para o Senhor, rendemos toda honra, toda glória, toda honra, toda glória, toda honra, toda glória ao Senhor, em nome de Jesus. Nossos corações, Pai, abrimos, Deus, nossos corações. Você pode colocar as mãos no seu coração. Abrimos, Senhor, os nossos corações, Pai, para o Seu fluir, Jesus. Fechamos os nossos olhos naturais, abrimos, Deus, os nossos corações, abrimos a nossa mente, Senhor, para o Seu mover em nosso meio, Deus. Vem neste lugar, Senhor. Vem, Jesus, toma as nossas vidas, Pai. Declaramos, Deus, que se abram os céus sobre este lugar, que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está, declare, no nosso Deus, declare, que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu.
fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Declara, igreja, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Somente a igreja declare: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em ti, Senhor. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Santo é o Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. É aquele que é adorado neste lugar, aquele para o qual nós abrimos o nosso coração. Te amamos, Jesus. Santo, Santo. Yeshua. Declare. Vá levantando a sua voz e declarando. Passei em nosso meio, Yeshua. Te amamos, Yeshua. Yeshua. Flua em nosso meio, Jesus. Flua, Jesus. Receba o louvor da sua noiva, Yeshua. Receba. Yeshua.
Esse é o nome acima de todo nome. Nome acima de todo nome. Yeshua. Ele é Alfa e Ômega. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos. É o nosso Deus amado, adorado. Declaramos, Pai, Santo, 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 Yeshua, Yeshua. Última vez, declare. Yeshua, te adoramos, Senhor. Exaltamos o teu nome, Pai. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Você pode respirar fundo e entronizar essa presença maravilhosa do Senhor. A presença do Senhor que tudo fez, a presença do Senhor que tudo faz, a presença do Senhor que cura, que purifica, a presença do Senhor que lava, que nos limpa, a presença do Senhor. Nós declaramos, Pai, não somos nada sem Ti. Tu és Alfa, Ômega, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Você pode dizer isso? Tudo para mim, tudo para mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo para mim, tudo para mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Diga isso pro Senhor. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Santo, Santo, Santo. Te adoramos, Jesus. Tu és tudo para nós, Pai. Queremos ser gratos, Jesus, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, Deus. Passamos por essa porta porque o Senhor é maravilhoso, Deus. Tu és tudo para nós.
Tu és, Jesus, o monte que nós percorremos, o ar que nós respiramos. Tu és o sangue nas nossas veias, Jesus. Tu és tudo, Pai. Tudo para nós, Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Levante suas mãos e declare: Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo, declare, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, Muito bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ele nunca nos deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás É a única jamais. certeza, Senhor, sabemos. Tu não me deixarás, Ele nunca nos não me deixa. deixarás jamais. Nunca nos deixará, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, Declare não me isso. deixarás jamais. Declare isso. Tu não me deixarás, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Não, não. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom,
maravilhoso, Jesus. Estamos vivendo um tempo, Deus, de declaração da nossa gratidão, da honra, Jesus. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Se você está com seus olhos abertos, feche seus olhos. Você pode começar a falar com o Espírito Santo aí do seu lugar. Falar: Senhor, mostra-me, Senhor. Eu quero ser grato, Pai. Quero ter um coração grato, Jesus, por tudo que o Senhor é, que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor fará, por tudo aquilo que eu não vejo também, Senhor. Pelos momentos difíceis também que eu passo, porque o Senhor está ali com as suas mãos estendidas. Deus, eu quero ser grato, Pai, ter um coração grato. Obrigado, Jesus, por todas as pessoas que o Senhor coloca à nossa volta, Pai. Nós queremos declarar, Jesus, que nós amamos, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós te adoramos, Jesus. Nós somos gratos pelas nossas vidas, pela nossa família, pelo trabalho que nós temos e até pelo que nós não temos, Jesus. Nós queremos ter um coração grato, Pai, e declarar, Jesus, em todo tempo, que independente de toda e qualquer situação, o Senhor é bom. Bom, tu és bom, bom, Declare. tu és bom, bom, tu és bom, bom, Se você tem um coração grato, aplauda Ele. Santo, 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 santo. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Te amamos, Pai. Te adoramos, Jesus. Temos tudo que precisamos, Senhor. Te adoramos, Pai. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em Ti, Senhor. Temos, Pai. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o nosso abrigo. É o meu abrigo. Nada, Senhor, Nada me fará deixar meu propósito em Ti, Senhor. Sinto o Seu fluir em minhas mãos, sinto o Seu ar em meus pulmões. és a força. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor com favor.
sentimos, Pai. Somos gratos, Jesus. Somos gratos, Jesus. Estamos vivos. Podemos te louvar. Podemos adorar o seu nome. Podemos declarar, Jesus, que o Senhor é o nosso Deus. Podemos declarar, Senhor, que o seu nome está acima de todo nome. Podemos declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Temos liberdade para declarar, Senhor, que o Senhor é o Deus das nossas famílias. Tu és tudo para nós, Jesus. Santo, santo, santo. Sinto o seu fluir em minhas mãos. Sentimos. Sinto o seu ar em meus pulmões. És a força. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor com favor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é Somente a igreja por declara. mim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por Tudo é para ti, Senhor. Ele é por ti. Tudo é para ti, Senhor. Oh, nossas vidas são tuas, Deus. Nossas vidas são tuas, Deus. Tudo, tudo, tudo. Vamos declarar tudo. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Santo, 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 santo. Tudo é para ti, Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37, acho que 4 ou 5, 6. Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele de todo o nosso coração, e que tudo Ele faria. Que nós possamos ter esse desprendimento. É tão difícil entregar tudo. Tudo não é só o nosso trabalho, ou só o filho, ou só o casamento, ou só alguns minutos do dia. Não, é tudo. Tudo é toda a nossa vida, tudo são todas as nossas decisões, tudo são todos os nossos medos, todas as nossas aflições, tudo é toda a nossa gratidão, tudo é tudo. Entregar tudo ao Senhor, porque tudo veio dEle, tudo é para Ele,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Te adoramos, Jesus. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração. Receba tudo, Pai. Você pode levantar as suas mãos e declarar comigo: receba tudo, Senhor. Receba tudo que sou. Receba tudo que tenho. Receba tudo que eu vier a ser, Senhor. É tudo seu, Senhor. Em nome de Jesus, receba, Pai, nossos corações, Deus, na Tua presença. Entregamos tudo diante de Ti, Te louvando, Te dando graças. Pai, em nome de Jesus, abençoamos dízimos e ofertas para a Sua casa. Abençoamos cada família aqui representada em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Amém? Glória a Deus. Tudo é por Ele e Ele é por mim, amém? Vamos separar as crianças, por favor, de 3 a 7 anos, aqui na frente, de 8 a 10, lá no fundo. E se Deus quiser, o ano que vem nós vamos voltar com os nossos kids, com os babies, de 1 a 3, e de 9 a 12 com os nossos juniores também, amém? Mas por enquanto, 3 a 7 e 8 a 10. Aleluia. Está feliz, querido? Amém? Glória a Deus, estamos na casa do Pai. Momento precioso. Eu estava, como eu disse, orando para tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite. E na verdade não tem como eu sair muito de um assunto que é o qual nós estamos vivendo, que é sobre o Natal. Nós estamos a um culto, vamos dizer assim, do Natal. O Natal é no meio da semana. E é uma data muito importante. É uma data que nós comemoramos, celebramos o nascimento do nosso Salvador. Amém? Espero que você comemore isso, tá, querido? Não, Papai Noel. Mas nós celebramos e comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Amém? E voltado para esse tema, para não fugir do momento que nós estamos vivendo, eu quero trazer algo poderoso. A Bíblia é poderosa, queridos, e queria que você abrisse comigo, por favor, em Mateus, capítulo 2. Versículo 1, por favor. Mateus 2, versículo 1, ARA. Diz o seguinte: tendo Jesus nascido, vou esperar colocar aqui. Tendo Jesus nascido, fala assim, Jesus nasceu.
em Belém da Judéia, em dias do rei, que rei? Herodes. Eis que vieram uns quem? Estão fracos hoje, queridos? É a máscara, né? Eu vou perdoar. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o quê? Rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para... Nós viemos para... Muito bem. O tema dessa ministração coloquei como Rei dos Judeus. Onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Foi a pergunta que os magos fizeram. Quero que você curve a sua cabeça. Quero orar. Nós vamos discorrer de um texto simples, mas tenho certeza que Deus tem muita coisa para nos ensinar, para falar conosco. Pai, nos submetemos ao Teu agir, à Tua sabedoria, quem Tu és. Precisamos e dependemos do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos revele, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos mostre aquilo que só o Senhor pode mostrar, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para cada um. Abrimos nosso coração, nossa mente. Pai, liberamos uma palavra no reino espiritual e proibimos, cancelamos toda ação maligna, toda ação diabólica, todo espírito que queira roubar a palavra das mentes e dos corações. Nós declaramos caído por terra na autoridade do nome de Jesus e declaramos que esse é um ambiente para a glória, para a manifestação da palavra, do Teu Espírito e de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. Antes de eu dar continuidade, eu quero ler mais um texto, Isaías capítulo 9, versículo 6, é um versículo muito usado nesses dias, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Amém? Queridos, eu fico encantado porque essa palavra é de Isaías, mais ou menos 700 anos antes desse menino nascer. E ele falou: vai vir um menino, vai nascer, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse menino nasceu, amém? E nós estamos comemorando, no meio dessa semana, o aniversário de Jesus. É esta a data, é este o momento, é isso que nós vivemos. Isso é Natal. E eu não sei você, queridos, mas desde criança eu tenho uma expectativa no Natal. Natal é um tempo de festa, Natal é um tempo de alegria, Natal é um tempo de luzes, é um tempo de compaixão, um tempo de solidariedade, um tempo que uns ajudam os outros muito mais. Você vê as campanhas, os empenhos, aquilo que é social. É um momento que parece que o amor está no ar, porque realmente é isso que significa o Natal. E eu lembro quando eu era pequeno, eu ansiava pelo Natal, porque eu gostava de ganhar presentes. E a minha família tinha um hábito de no Natal presentear. Então eu lembro, pequeno, a gente reunia toda a família, tios, tias, primos, e chegava um momento, depois da gente ter uma janta, um momento de mesa maravilhoso, onde, principalmente as crianças, porque a gente não tinha dinheiro para dar para todo mundo, né, querido? Naquela época eu achava o máximo, porque me sentia super importante, e gostava demais de ganhar aquele presente. Agora vamos entender esse momento. Se você entender o quão profundo ou o quão precioso é isso que nós estamos vivendo, que o maior presente que nós poderíamos ganhar não veio do Mercado Livre,
Não veio da Americanas, não veio de uma loja, não veio embrulhado, não veio numa caixa para presente, mas nasceu em uma manjedoura 2000 anos atrás, de um amor de um pai por mim e por você. Amém? Esse foi o maior presente que nós poderíamos ganhar. E é aquilo que nós estamos celebrando, comemorando, e às vezes nós não percebemos isso, ou nós não valorizamos isso. O nosso aniversariante. Quando você vai no aniversário, querido, normalmente você leva um presente, você vai celebrar, você vai comemorar, e aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo é o aniversário do nosso Rei dos Judeus. Amém, queridos? Amém, queridos? Duas curiosidades só antes de eu entrar na mensagem mesmo, porque sempre me perguntam, pastor, Jesus nasceu no Natal mesmo? Resposta é: não. Não, queridos. Jesus não nasceu nessa data. Por muitos motivos, da outra pregação, mas se você pegar, nós não sabemos o nascimento, a Bíblia não fala, mas a Bíblia exata na morte. Se você fizer uma volta, se você pegar João Batista, que são 6 meses de diferença, se você pegar os pastores que estavam pastoreando, e essa época seria impossível eles pastorearem à noite, porque lá é frio, é neve. Então, a maioria dos teólogos tem uma conclusão que Jesus nasceu mais ou menos em setembro. Tá, então vem a segunda pergunta que eu escuto. Pastor, é lícito, eu posso comemorar o Natal, eu devo, como que é? Se não é o aniversário, eu comemoro o aniversário? Queridos, meu pai faz aniversário dia 20 de junho, mas ele não nasceu dia 20 de junho. Ele foi registrado naquela época, muito tempo atrás, você tinha uma diferença. Quantas vezes as minhas filhas fizeram um aniversário na segunda-feira e nós fizemos uma festinha no sábado? Ou depois de 15 dias, 20 dias, para conciliar agendas familiares que viriam? E por causa disso nós deixamos de comemorar? Não. Por quê? Porque o fato dele nascer no dia preciso e nós não termos essa data, não apaga, não tira o mérito de nós podemos comemorar o nascimento de Jesus. Amém? Isso é importante você saber, porque isso é algo que se deve ter esse entendimento. Porém, eu continuo. É lícito eu comemorar o Natal? Depende. O que você entende por Natal? Queridos, nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. E tudo faz para que a gente saia dos princípios, dos valores de Deus, para a gente voltar para os princípios do mundo. Ou seja, a estratégia de Satanás é tirar o nosso foco daquilo que é certo, daquilo que é bíblico, daquilo que é verdadeiro, para pôr o nosso foco em outras coisas. Por exemplo, no Natal, se você perguntar para a maioria das crianças o que eles lembram, eles vão lembrar de Papai Noel e não do nascimento de Jesus. E eu já falei sobre isso em outros anos, eu fiz até uma analogia, trouxe alguns slides comparando Papai Noel com Jesus, a semelhança. Apocalipse fala que ele tem o cabelo branco e você vê o Papai Noel, o cabelo branco. Jesus virá como ladrão, você vê que o Papai Noel vem numa chamilé como ladrão. Jesus é galardoador, ele é presenteador. O Papai Noel vem dar presente. Então, só para a gente fechar isso aqui, eu posso comemorar o Natal? Claro que pode, queridos. Mas eu, como pastor, e é o que eu prezo e que eu ensino para as minhas filhas, eu ensino que o Natal, o verdadeiro sentido, é o nascimento de Jesus, aquele que fez tudo por mim, e nós temos que fazer tudo por Ele. Amém, queridos? Se nós tivermos esse entendimento, você pode celebrar, comemorar, festejar, e para mim não tem problema nenhum. Amém? Mas vamos voltar para o texto, que é o nosso tema, Rei dos Judeus. E eu quero te perguntar, quem é teu rei? Será que é esse Rei da Glória, esse Rei dos Judeus? Será que nós temos vivido isso?
Eu quero ler o texto de novo para você entender. Diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Fala assim, Herodes. Primeiro personagem, querido, Herodes. Eis que vieram uns magos. Fala, uns magos. Queridos, não falam 3 magos. Nós aprendemos de pequeno que é os 3 reis magos. Deixa eu te ensinar outra coisa. A Bíblia nunca falou que foram 3. Fala uns magos. Você pode até estar certo, porque a gente não sabe se foi 3, 4, 5, mas você afirmar que foram 3 é errado. Uns magos. Então, fala comigo, Herodes. Magos. Muito bem. Do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eu quero falar desses 2 personagens, querido. Magos e Herodes. Num texto simples, mas eu quero trazer algumas revelações poderosas que eles tiveram, que eles viveram, que eles fizeram e que cabe muito bem para nós nos dias de hoje. E é bom a gente pensar e meditar e rever o nosso ano e perceber tudo aquilo que nós estamos vivendo com uma história muito simples, com 2 versículos, mas com revelações poderosas. E a primeira dos magos que eu estou falando é que eles reconheceram que estava nascendo um Salvador. Diga comigo, reconheceram que estavam nascendo o Salvador. Querido, talvez o maior, o melhor presente que nós possamos dar para Jesus ou para o aniversariante neste ano é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e que Jesus nasceu. Amém? Amém. Pastor, mas é tão básico isso. Provérbios 3, versículo 6. Abra, meninos, por favor. Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Queridos, reconhecer Cristo como Salvador é a essência do Evangelho, a base do Evangelho. Tudo que nós vivemos tem que passar por Cristo. Cristo é o nosso alicerce, é a pedra fundamental, é a nossa rocha, é o maravilhoso, é o conselheiro, é o príncipe da paz. A essência da igreja tem que ser o Cristo, tem que ser o nascimento de Cristo. E os magos reconheceram. Mas isso é uma palavra tão, parece que simples, para aquilo que nós já vivemos com tantos anos de igreja. Pastor, mas reconhecer o quê? Por que tão importante? A palavra definição de reconhecer é admitir ou certificar como verdadeiro. Essa é a definição no Google. Admitir que Jesus nasceu. Admitir que Jesus é o meu Salvador. Admitir, certificar como verdadeiro. Isso é reconhecer a Cristo. Vou te dar um exemplo para você entender melhor o que eu quero te dizer. Pastor, por que eu reconheço? Será? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Na outra versão, por favor. Timóteo, está em Tessalonicenses. Agora na outra versão. Isso, obrigado, querido. Porquanto há um só Deus e um só entre Deus e os homens. Quem que é? Fala assim, há um só mediador. Agora fala com fé, há um só mediador. De novo, há um só mediador. Entre Deus e os homens. E é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Amém? Por que que nós fazemos outros mediadores? Por que que às vezes você então pede para sua vó que já morreu? Por que que às vezes... Não, pastor, eu não peço. Ô vó, ô pai, ô fulano, me ajuda nisso. O que que é isso?
Ai, você podia me iluminar. O que é isso? Por que às vezes nós oramos para um outro homem que foi de Deus? São Pedro, para São Paulo, para Maria. Queridos, presta atenção. Maria foi uma mulher de Deus. Eu sou apaixonado em Maria. Maria foi uma mulher que foi escolhida santa, mulher que Deus escolheu para gerar o Filho, que Deus escolheu para trazer o nosso Salvador, uma mulher que, quando ela estava lá no casamento, ela interviu e falou assim, ó, fala com Jesus, vai lá, fala com Ele, porque Ele pode resolver isso. Uma mãe que foi presente. Queridos, apóstolo Pedro foi um homem de Deus, apóstolo Paulo foi um homem de Deus, e quantos homens foram homens de Deus? Mas preste atenção, Deuteronômio fala o seguinte, que é abominação eu falar com o morto. Entenda isso. É abominação. Deus falou assim, ó, eu vou deixar uma regra para vocês. Vocês não podem conversar com quem já morreu. É abominação para mim, vocês entenderam? Por isso eu quero que vocês nem misturem com os outros povos. Vocês não deixem os filhos casarem com eles, porque eles fazem isso. Mas para mim é abominação isso. Então por que nós podemos falar com Jesus? Porque Jesus foi o único que ressuscitou. Jesus foi o único que ressuscitou. Então há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eu faço em boas intenções, colocando outras pessoas, seja lá quem for, eu não estou reconhecendo que Jesus é o meu Salvador. Você está entendendo, querido? A primeira característica, atitude que os magos tiveram, eles falaram assim, ó, nasceu o Salvador. Eles reconheceram isso. Eles reconheceram isso. E isso é importante. Deixa eu te dar um outro texto, conhecido também, João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou a, e eu sou a, ninguém vai ao Pai senão por, ninguém vai ao Pai senão por, ok, pastor, para mim está tudo certo, toda religião leva a Deus, verdade? Não, claro que não, queridos. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho. Então se você tiver uma religião que Jesus é o caminho, que a essência é Jesus, que o evangelho, o meio é Jesus, ok. Mas tudo que for fora disso, queridos, é uma mentira. Não é verdade. Queridos, e é triste, sabe por quê? Porque fala assim, eu sou um homem de fé, Deus conhece meu coração. Querido, sinto muito, se não passar por Jesus, você está no engano e você vai para o inferno. Aquele povo, eu não vou usar de hoje, tá? Para vocês não ficarem chocados, deixa eu usar lá atrás. Aquele povo, os amorreus, todos aqueles montes de eus, jebuseus, os montes de itas, edomitas, queridos, eles adoravam outros deuses. Agora, olha o que Deus falou assim, gente, esse povo, eu não quero que vocês misturam com eles, porque eles queimam os seus próprios filhos para o deus Moloque, para a deusa Zera. Você acha que um pai tem que ter pouca fé para entregar um filho, falar assim, ó, eu estou te oferecendo isso? Querido, você acha que um homem tem que ter pouca fé para pôr um monte de bomba e matar uma cidade inteira? Então não é questão de fé, mas é questão de reconhecer aonde você está colocando a sua fé. Você está entendendo isso, querido? Jesus é o caminho.
Queridos, não é questão de, a igreja é pentecostal, a igreja é tradicional, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Querido, a essência da igreja tem que ser Jesus. Se não passar por essa pedra, por esse lugar, por esse ambiente, está tudo errado. Nós temos que reconhecer aquilo que Jesus é, o Cristo, o nosso Salvador. Amém, queridos? Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai. Não tem jeito, querido. Você não vai ao Pai pelo pastor. Você não vai ao Pai pela Iamir. Você não vai ao Pai pela denominação. Você vai ao Pai por Jesus. Ele é a essência do Evangelho. E nós temos que reconhecer isso, entender isso. O que é o Natal? É a celebração do nascimento, e nós precisamos reconhecer que Ele é, Ele pode, não tem outro nome acima do nome dEle. Amém, queridos? Segunda característica que eu vejo nos magos, fala assim, eles perceberam que estava longe. Eles perceberam, fala, eles perceberam que estavam longe. Querido, sabe por quê? Porque não adianta reconhecer Jesus e não perceber que você está longe. Fala assim, não adianta reconhecer e não perceber. Queridos, eu fui ver. Os teólogos acreditam que o Oriente, o lugar que os magos viviam, até Belém, era uma distância de 1.600 quilômetros. Queridos, 1.600 quilômetros hoje já é chão. Mas hoje eu posso pegar um avião de manhã, fazer uma reunião em São Paulo, depois do almoço, pegar um voo à noite e chegar aqui no mesmo dia. Agora, naquela época, 1.600 quilômetros, era chão, queridos. Por isso que vocês acham que os magos chegaram quando Jesus ainda estava mamando no peito? Não. Por que você acha que Herodes pediu para matar a criança de 2 anos para baixo? Eles demoraram para chegar lá. Mas o fato é que eles reconheceram, eles viram uma estrela e falaram assim, para tudo. Nasceu o Salvador, reconheceram, ponto. Mas nós estamos muito longe, nós estamos 1.600 quilômetros. Queridos, não adianta a gente reconhecer e não perceber que às vezes nós estamos longe do Salvador. Vamos trazer para nós. Por que a igreja eu falo a noiva, não é a resposta do Brasil? Por que a noiva hoje não estremece os alicerces de Nova Mutum? Por que a noiva hoje não produz um impacto que é para ser produzido, igual os discípulos fizeram? Porque, queridos, nós simplesmente estamos confortáveis com a distância. Porque o fato de você estar confortável é não perceber que você pode estar mais perto. O fato de você estar confortável significa que isso não me motiva a tomar uma atitude de chegar mais perto, de subir um degrau, de andar um pouco mais. Tem um texto que eu gosto e que mexe muito comigo. Tinha 10 noivas, 10 virgens. As 10 virgens tinham cada uma lamparina. E elas estavam esperando o noivo. Vamos trazer para você entender. 10 noivas, 10 virgens significa a igreja, eu e você, amém? 10 noivas, 10 virgens significa a igreja, eu e você, amém? Achei que você não tivesse entendido. Significa eu e você. E essa noiva está esperando o noivo, que é quem? Jesus, amém? Queridos, a Bíblia não fala que tinha 5 virgens e 5 prostitutas. Fala que as 10 eram virgens. Fala que as 10 tinham lamparina. Não fala que 5 tinham lamparinas e 5 não tinham. Todas elas eram a igreja. Todas elas eram aquelas que reconheceram a Jesus. Mas 5 perceberam
perceberam e encheram a sua lamparina de azeite. E estavam prontas, estavam queimando, estavam perto, estavam ansiosas. Mas 5 noivas não perceberam. Elas reconheceram, sabiam, eram noivas, eram virgens, tinha lamparina, mas não reconheceram, não perceberam que estavam longe, que estava faltando fogo. E quando veio o noivo, 5 só que entraram, as outras 5 não entraram. Querido, isso faz meu coração tremer, porque é uma palavra para a igreja, para mim, para você, para nós, para esses dias. E se o shofar tocar agora, estatisticamente 50%, ceda 50% que reconheceu, mas que percebeu. Tinha uma mulher que estava sangrando, tinha uma multidão, mas a mulher tocou, e Jesus falou, para. Queridos, a mulher reconheceu, falou assim, se eu só tocar, a distância ela aproximou, ela chegou mais perto, ela fez aquilo que não podia fazer, ela enfrentou aquilo que não podia enfrentar, era proibido aquela mulher chegar, mas ela falou assim, ó, se eu só relar, é só eu tocar. É uma distância que eu tenho que encurtar, porque se eu relar eu vou ser curada. E a hora que ela rela, Jesus para. Mas tinha toda uma multidão que não enxergou isso que ela enxergou, que não percebeu isso. Então, queridos, não é só o fato de reconhecer, mas perceber que tem alguma coisa a mais para mim e para você. Amém, queridos? Vamos para mim e para você. É muito comum, querido. Nós estamos na correria do nosso dia a dia. Trabalho, casa, filhos. E às vezes nós acostumamos com a distância. Talvez não seja 1.600 quilômetros. Talvez seja 1.000. Talvez seja 500. Mas tem uma distância que a gente pode encurtar, que a gente deve encurtar, que a gente tem que se esforçar para fazer isso. Isso é necessário. Queridos, o que é os 52 dias de consagração que a igreja está fazendo? Nada mais é do que tentar encurtar essa distância. Nada mais é do que fazer você não só reconhecer, mas perceber que tem jeito de chegar mais próximo, que tem um caminho mais próximo. Ei, que Ele está lá no teu quarto te esperando. Todo dia. Você entende isso, querida? Você não precisa de um culto, 2. O aniversariante, o rei, ele está lá no teu quarto. Terceiro, primeiro, eles reconheceram. Segundo, eles perceberam que estavam longe. Terceiro, eles tomaram uma atitude de ir para Belém. Porque não adianta você reconhecer, você perceber que está longe, mas você não tomar atitude de se aproximar. Mateus capítulo 2 diz o seguinte: porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Queridos, os magos estavam a 1.600 quilômetros de distância. Eles tinham desculpa para dar para não ir? Claro que tinham. Muito maior que as nossas. Eles tinham, nossa, é deserto. Como que 1.600 quilômetros a pé, de camelo? Não. E a comida? Não. E os meus parentes? Como assim? Eu vou deixá-los? Não. E o que vão pensar de mim? E os meus negócios? Eu vou para lá, mas vou demorar o quê? 1 ano para chegar lá? E minha empresa? Não, Deus conhece meu coração, eu entendi, mas não dá para mim. Queridos, para 5 virgens também não deu.
A hora que eles reconheceram, a hora que eles perceberam, eles falaram assim, não interessa. Nós vamos para Belém e nós viemos aqui para adorá-lo, o rei dos judeus. Você está entendendo que é uma decisão, queridos? Que é uma jornada, que é um processo, que é um caminhar, que você não sai hoje e chega na presença amanhã, mas que tem uma distância, um trilho, um caminho a percorrer, e que esse trilho tem deserto, tem sol, tem pedra, tem fome, tem dificuldade, tem cansaço, e que você pode muito bem falar assim, nossa, o que eu vim fazer? Vou voltar. Ou que você pode falar assim, não, eu tenho um alvo, é para lá que eu tenho que ir, eu vou prosseguir, porque eu sei que eu preciso adorar o rei dos judeus. É uma decisão. Às vezes a gente fica assim, não, uma hora o Espírito Santo vai fazer. Querido, o Espírito Santo está doido para fazer. Na verdade, faz 2000 anos que ele está pulando de vontade de querer transformar eu e você. Agora a gente fica colocando muletas, desculpas, para tirar nossa falta de vontade de trilhar o percurso, de caminhar. A gente fica colocando desculpas plausíveis, verdadeiras, porque eles também tinham. Simplesmente para não estar perto. Amém, queridos? Fala assim comigo, decidi iniciar uma jornada. Eu vou para perto de Cristo. Amém, queridos? É o meu desejo de todo o meu coração. Esse é o maior presente. Queridos, não tem um presente mais bonito, não tem um presente melhor, não tem um presente que vai agradar mais Jesus do que você tomar essas atitudes. Reconhecer, perceber que você pode estar mais perto e tomar uma decisão. Eu vou para mais perto. Porque nós temos desculpas para não ir. Queridos, filho pródigo, ele saiu, ele ficou uma distância, ele se afastou. Ele fez um monte de coisa que é errado. Mas a Bíblia fala que caindo em si. O que é caindo em si? Ele percebeu. Ele falou assim, opa, percebi, estou longe. Mas eu sei, eu reconheço que na casa do meu pai tem comida. Até os trabalhadores comem, não falta comida. E eu estou passando fome. O que eu estou fazendo? O que é isso, querido? Ele percebeu e reconheceu. Mas aí entra um parênteses. Se ele fosse orgulhoso, ele ia falar assim, mas eu não vou, porque eu resolvi sair, eu escolhi, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu fiz tudo que é errado, eu acabei com a herança do meu pai, eu tenho um passado terrível, eu tenho algo triste, eu não consigo, eu não posso voltar, eu não mereço. Querido, sabe a verdade? Nós não merecemos mesmo. Mas o pai está lá, de braços abertos, não apontando o dedo, mas falando assim, vem filho, todo dia eu estou olhando para ver se você vinha, porque é o que eu mais quero, é o teu retorno, é você chegar perto, eu quero pôr um anel, quero trocar tua roupa, quero fazer festa para você. E se ele cai em si e fala assim, não, mas eu escolhi, eu não vou voltar, eu vou ficar lá. Seria terrível o final dele, querido. Às vezes, nós temos que passar por cima do nosso orgulho. Porque o que meu parente vai pensar? O que fulano vai pensar? Não, eu vou fazer isso, aquilo que eu sempre falei mal. Não interessa o teu passado, interessa aquilo que você tem pela frente. E eu sei que é Jesus e Ele está de braços abertos para mim e para você, amém? Amém, queridos? Deixa eu falar mais um, não aguento. Eu fico encantado, sabe, queridos, porque eu gosto muito de Pedro. Pedro foi um cara ousado, Pedro foi um cara, ele era verdadeiro. Para errar ele era verdadeiro, para acertar ele era verdadeiro, ele não tinha desculpa. Ele ia lá, pegava a espada, cortava a orelha do cara, Jesus, não, Pedro, tudo errado, vem cá. Mas Pedro vai lá e nega Jesus. E, querido, ele fica muito mal, porque o que ele fala? 3 anos de ministério, de aprendizado, eu joguei tudo fora. E qual que é a consequência disso? Ele vai pescar. E o que significa isso? Voltei para a velha vida. E pior, ele leva um monte de gente com ele para a velha vida.
Mas de repente ele está lá tentando pescar a noite inteira, não consegue. Chega alguém na praia e fala assim: vocês não pegaram nada, né? Mas joga de novo. E eles já ficaram meio ressabiados, porque falaram: nós já vivemos esse filme uma vez. E eles pegam e jogam a rede, e de repente aquela rede, querido, vem com 153 grandes peixes. E a hora que eles começam a puxar, que eles veem que eles já tinham trabalhado a noite inteira, não tinham resultado, mas agora eles estão cheios de resultado, e eles começam a puxar aquela rede. João fala assim: Pedro é o cara, é o aniversariante. Ei, o que é o normal? 153 peixes é dinheiro, eu sou pescador, é negócio, eu vou acabar de puxar, vou pôr aqui dentro, vou pegar meu remo, vou lá e vou dar um abraço a Jesus. Mas Pedro falou assim: não, eu não dou conta de esperar isso. Pedro falou assim: ó, não quero saber de rede, não quero saber de peixe, não quero saber de barco, dá só minha roupa que eu estou pelado. Colocou a roupa, pulou na água e foi até Jesus. Decidiu ir naquela hora, abandonou tudo que ele tinha, porque aquilo que era mais importante para ele era o aniversariante. Era aquele que nasceu, era o Salvador. Não interessa os negócios, não interessa aquilo que ele estava vivendo, o valor que tinha aqueles peixes. O que interessava: eu preciso estar. Amém, queridos? Se a gente entendesse isso, Shakespeare, ele tem uma frase que fala que se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Eu vou repetir. Se você não sabe para qual caminho você está indo, ou para onde você está indo, qualquer caminho serve. Querido, se nós não traçarmos uma meta, se nós não colocarmos um objetivo, os magos falaram assim: ó, nosso objetivo, nós vamos para Belém, nós vamos para perto do nosso Salvador, o Rei dos Judeus. Se nós não tivermos um objetivo, nós vamos ficar tentando na vida, um caminho, outro caminho. Eu vou procurar minha empresa, porque minha felicidade está na minha empresa, e a tua empresa vai prosperar, e aí você vai ver e fala assim: cara, não era isso, eu prosperei, mas não me preencheu. Aí você vai nos amigos, aí você vai na bebida, aí você vai na droga, aí você vai nas mulheres, aí você vai em tudo. Por quê? Porque você ainda não reconheceu, você não percebeu, e você ainda não tomou a decisão de estar mais perto dele. Amém, queridos? Estão me entendendo? Amém? Último. Característica. É a quarta. Eles encontraram Jesus e o adoraram. Você pode repetir comigo? Fala assim: eles encontraram Jesus. Amém. Vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Nós lemos no começo: buscar-me-eis e me achareis. A promessa é: buscar-me-eis e me achareis. Não é assim, buscar-me-eis e talvez, se eu tiver bonzinho aquele dia, vocês vão me achar. Não é buscar-me-eis e se você não tiver pecado, se você for 10, você vai me achar. Não, queridos. É buscar-me-eis do jeito que eu estou, do jeito que você está, com os meus problemas, com os teus problemas, com os meus pecados, com os seus pecados. E independente da forma que você está, se você buscar de todo o teu coração, você vai encontrar o aniversariante. Amém. E eu fico assim, encantado, porque os magos chegaram, e você lê tarefa, o resto do texto, e diz a Bíblia que os magos
deram presentes para Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Jesus pediu presente para os magos? Sim ou não? Claro que não. Jesus, eu acho que nem sabia o que era presente, ele era uma criança. Eu vou repetir, Jesus nunca pediu nada para os magos. No entanto, a hora que os magos chegaram, a primeira coisa que a Bíblia fala, eles abriram os seus tesouros e deram mirra, ouro e mais umas coisas lá. O que eu quero te dizer? Eu tenho filhas. Eu fiz aniversário de 1 ano para elas. Você vai perguntar para elas, você acha que elas lembram do aniversário? Nadinha. Você acha que elas lembram dos presentes que elas ganharam? Nadinha. Mas por que um pai e uma mãe faz? Por que um pai compra uma roupinha para uma criança? Por que um pai e uma mãe prepara um quarto? Por que um pai vê alguma coisa que está precisando, ele já corre lá e compra um presente? Porque você não consegue não ser doador de quem você ama. Porque você não consegue não recompensar quem que você ama. Os teus filhos não precisam pedir para você, querido. Você olha, você fala assim, ó, tá aqui, se eu puder dar, eu vou te dar. Por quê? Porque é um prazer de um pai, é um prazer de quem ama entregar algo para outro. Era prazer dos magos, por quê? Porque eles reconheceram, porque eles perceberam. Então, eu estou dando aquilo que para nós tem valor. Isso significa a importância que você é para mim. Quando nós entendemos isso, querido, quebra um monte de barreira. Sabe aquele presente de amigo secreto? É muito diferente. Quando você fala assim, nossa, tem aniversário, tem que comprar um presente. Ou, nossa, aniversário, amigo secreto, final de ano, nossa, vou ter que gastar dinheiro, vou passar ali e comprar um presentinho. Você está forçado. Por quê? Agora eu quero que você traz isso para você e para Jesus. E eu quero te falar isso em todas as áreas, inclusive financeira. Quando você dá alguma coisa no teu coração, eu estou comprando um amigo secreto, preciso dar, preciso obedecer, tem que ir, não tem jeito de eu falar não, eu já dei meu nome. Quando você vem na igreja, você vem dessa forma? Ou você tem prazer, você tem alegria, porque você sabe para quem que você está dando, e aí você entende que não tem nada a ver com instituição, A, B ou C, mas é algo seu, por quem ele é, por quem ele representa para você, por aquilo que você entendeu que você é em Cristo. Amém, queridos? E você pode pôr isso para o seu tempo, para o seu louvor, para a sua dedicação. Você faz isso tudo amarrado. Você está fazendo 52 dias de consagração, porque o pastor está te empurrando. Porque, nossa, não fiz, tem que fazer, sou obrigado a fazer, vai que o pastor pergunta. Queridos, há um caminho, há uma distância, e nós temos que encurtar isso. Nós temos que decidir. O Espírito Santo quer nos ajudar, mas é uma decisão, uma escolha minha e sua. E neste final de 2020, neste ano, eu sei que Deus tem e quer, querido, algo muito mais poderoso para o ano que vem. E Ele está preparando uma noiva apaixonada, uma noiva que entende, uma noiva que quer viver isso. E precisa da nossa disposição, da nossa decisão. Eu vou estar mais perto, eu vou fazer o que preciso. Eu vou enfrentar os 1.600 quilômetros, seja o sol que for, o deserto que for, porque eu sei quem é meu Deus, eu sei que eu preciso adorar o Rei dos Reis. Amém, queridos? Não vou nem falar de Herodes. Só para a gente concluir. Herodes é o segundo personagem. Teve as mesmas possibilidades que os magos, as mesmas chances
que os magos. Quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões, no mesmo momento, com o mesmo Cristo, com as mesmas chances. Um falou: Senhor, lembra-te de mim. O outro falou: Senhor, o Senhor é Deus mesmo? Tira nós daqui. Um queria a bênção, o privilégio, queria de alguma forma a recompensa. O outro falou: Senhor, eu só quero que o Senhor lembre de mim, porque eu reconheço quem o Senhor é. Herodes estava lá muito mais próximo de Jesus do que os magos. Mas ele não reconheceu que era o Salvador. Na verdade, Herodes não quis mudar a vida boa que ele tinha. Vivo no palácio, comida boa, tenho súditos, tenho servos, sou rei. Eu só estou preocupado que agora estavam falando de um outro rei dos judeus que vai concorrer comigo. Então essa é a minha preocupação. Eu vou perder o meu posto, vou perder a minha vida, eu vou perder o meu lugar. Essa foi a posição de Herodes. E quantas vezes nós não decidimos chegar mais perto porque eu vou perder os meus prazeres, eu vou perder o que minha carne gosta, eu vou perder a vida que eu tenho. Qual dos dois nós temos sido? Eu quero terminar essa ministração deixando teu coração pensando: quem é o seu rei? Foi a pergunta: onde está o rei dos judeus? Quem é o seu rei? Amém? Amém? Tem um vídeo aí, Fernandão? Eu vi esse vídeo há muitos anos atrás. Eu já passei na igreja, mas a hora que eu estava ministrando, estudando, pensando, eu lembrei desse vídeo, de quem é o seu rei. E eu pedi para os meninos acharem para mim, e eu quero que vocês assistam, é rapidinho. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele é incomparável. Ele é único. Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco.
Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e Ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e Ele guia. Ele cura o doente, Ele purifica leprosos. Ele perdoa pecadores. Ele absolve devedores. Ele liberta os cativos. Ele defende o fraco. Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei. Eu não sei a tua posição, como está teu coração, como você entrou, como está a sua vida. E eu não sei como foi seu ano, como foi daqui para trás, e eu sei como pode ser daqui para frente. Eu sei que você não está aqui à toa, eu sei que Deus sabe todas as coisas. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, Deus. Aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser apagado, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser renovado. Pai, nós estamos próximos de uma data simbólica que nós comemoramos o Teu nascimento. O nascimento que mudou a história, que mudou o calendário, que mudou tudo, que mudou as nossas vidas, que nos deu livre acesso ao Pai. Pai, obrigado, porque nós sabemos quem Tu és, reconhecemos que o Senhor é o Rei dos judeus e o nosso Rei. E nessa noite nós queremos, ó Pai, reconhecer quem Tu és. Pai, mas que o Senhor nos ajude também nós percebemos se estamos longe, aquilo que tem nos afastado, as distâncias que nós temos que percorrer, mas que nós possamos também tomar a decisão de sermos diferentes. Pai, não deixa a gente simplesmente perceber que está longe e continuar da mesma forma. Pai, que nós possamos enfrentar a jornada, que nós possamos enfrentar o processo, que nós possamos enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos estar mais próximo, nós queremos, Pai, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste novo ano que vai se iniciar. Pai, que a forma de nós nos rendermos, de nos entregarmos, que seja uma adoração sincera. Pai, os magos quando viram, adoraram.
Pai, se jogaram, se renderam, porque o Senhor era tudo para eles. Era a recompensa de um caminho percorrido, era uma adoração verdadeira. A recompensa de estar, Pai, como vencedor, era prostrar aos teus pés e te adorar. Pai, que essa possa ser a nossa alegria, que o Senhor restaure a alegria da tua noiva, que o Senhor restaure a alegria da tua igreja. Eu oro por cada vida, por cada coração, por aqueles, Pai, que estão longe, por aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador. Toque em cada coração, Pai. Escute. Talvez você esteja aqui e você nunca aceitou Jesus. Pastor, o que é isso? Romanos 10, versículo 9 fala que se com a minha boca eu confessar e no meu coração eu crer, então eu sou salvo. Talvez você tenha um entendimento, talvez você reconheça Ele como Ei, talvez você reconheça Ele como Salvador. Talvez você reconheça Ele como aquele que nasceu. Queridos, mas deixa eu te falar, até o diabo reconhece. O fato de eu reconhecer e de eu perceber que eu estou longe, não me faz eu estar onde Deus quer que eu esteja. E eu quero que em 2021, que em dezembro, 20 de dezembro de 2020, você esteja onde Deus quer que você esteja. Porque tudo aquilo que a gente deixa para amanhã, nós estamos falando para nós mesmos que não é importante. Tem coisas que eu posso fazer agora, que eu posso fazer hoje, e de repente é uma oportunidade que você tem. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, e se você quer mudar a sua vida, se você entende que você precisa do Salvador e quer reconhecê-lo, o que eu posso fazer é orar com você, porque é uma decisão sua. Se tiver alguém que nunca orou e que gostaria de entregar a sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar com você. Tem alguém, queridos, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Quero fazer um segundo. Talvez você esteja desviado, longe. E você entendeu e você quer caminhar para mais perto. Você quer tomar uma decisão de andar os 1.600 quilômetros. Eu também quero te convidar a você fazer um renovo. Tem alguém? Levante sua mão se tiver alguém que eu quero orar. Amém. Glória a Deus. Vem aqui então, querido. Só quero levantar a minha voz. Eu vou colocar minha máscara. Tem mais alguém? Aproveita, querido. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Amém, queridos? Não vou te pedir nada. Uma vida vale mais do que qualquer festa. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que você vigie teu coração, que você pondere os pontos, que você analise sua vida e que você tome uma decisão de ter um 2021 muito mais próximo, muito mais perto de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Amém? Só uns recados importantes. Quinta-feira, que dia? Que dia? Quinta-feira é dia 24, nós não teremos culto. É véspera de Natal, a maioria das famílias se reúnem, estão juntas, e eu quero que você gaste um tempo com a sua família, um tempo de mesa, de comunhão, se alegrando. Então, não teremos culto quinta-feira. Que dia, queridos? Essa quinta-feira não teremos culto. Vamos ter culto então somente sábado e domingo. Sábado vai ter dos jovens? Então já fechou também, né? Então só domingo à noite às 19 horas, ok? Próximo culto, último culto do ano, domingo que vem, 19 horas. Quero muito que você venha, que nós vamos encerrar com chave de ouro em nome de Jesus. Amém? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer e vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, por esse tempo, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Que assim como os magos, ó Pai, tiveram atitudes, que nós possamos ter também e que possamos estar cada dia mais próximo do Senhor. Abençoa cada casa, cada família, cada um que nos visita, que a Tua bênção, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo cada coração, que nós tenhamos uma semana feliz, alegre e que possamos celebrar o Teu nascimento com muita alegria, com muita festa, vivendo o melhor para o Senhor. Que a Tua igreja, que a Tua noiva seja uma noiva feliz, seja uma noiva rendida ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Só antes de ir embora, nós temos o desafio da consagração, ok? Nosso desafio dessa semana, o nosso jejum, não vou colocar comida, nós estamos em festa, mas vai ser um princípio que Deus tem nos direcionado essa semana, que é de gratidão e honra. Eu queria muito que você atualizasse nas suas redes sociais, já tem muita gente atualizando, gratidão e honra, tem só você pegar lá e você fazer um momento de gratidão por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu amigo, pelo seu patrão, por quem você quiser. Mas essa semana eu quero que teu coração esteja voltado para esse princípio, gratidão e honra. Agradecer e honrar pessoas do teu convívio, da tua empresa, do teu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.